Olá, que bênção, que privilégio imenso estar aqui com você nessa ocasião. Eu oro a Deus para que Ele abençoe a sua vida, a sua família, e Deus esteja com você. Muito obrigado pelo seu acesso a esse vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida e que Deus abra o seu coração, lhe dê entendimento e compreensão da sua palavra. Isso é o que há de mais importante para mim e para você, compreender a palavra de Deus. Muito obrigado. Amigo, hoje eu quero falar sobre o modo correto de nos aproximar de Deus. Toda revelação divina ela tem o propósito de nos ensinar a nos relacionar com Deus Todo-Poderoso. E como é que nós nos relacionamos com esse Deus que a Bíblia diz que é totalmente santo, totalmente puro, totalmente justo, totalmente amoroso, totalmente poderoso, totalmente onisciente, totalmente onipotente, né? Como vamos aproximar desse Deus, né? Então, e a Bíblia Sagrada nos apresenta e nos mostra que aproximar-nos de Deus é algo extremamente, é um privilégio muito grande para cada um de nós. Para se ter uma ideia, uma ilustração, eu quero ilustrar isso contando a você o que está registrado em Isaías capítulo 6. Naquele texto lá tem a visão, Isaías tem uma visão de Deus, e nessa visão ele vê Deus sentado no seu trono, e em volta desse Deus, do Deus Todo-Poderoso, está os seres angelicais, os querubins que voavam, e esses seres tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E esses seres clamavam a Deus e diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Essa repetição da palavra santo 3 vezes é extremamente significativo, porque no Velho Testamento, na Bíblia, na língua hebraica, quando se quer enfatizar alguma coisa, ele repete isso. Na nossa língua, no português, nós grifamos, nós sublinhamos, nós colocamos itálico, nós colocamos em negrito, nós colocamos em caixa alta. Eles não, eles colocam esse texto, eles repetem o texto. E essa é a razão pela qual o texto é repetido 3 vezes a palavra santo. Isso significa que Deus é totalmente santo, 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 santo. E isso deve nos levar a uma profunda reverência e temor no nosso coração. E diante dessa pergunta, como é que devemos aproximar-nos de Deus? Essa pergunta, ela se reveste de uma importância muito grande para cada um de nós, não é? Todo propósito, como eu disse, todo propósito de revelação divina tem esse propósito. Jesus Cristo veio a esse mundo com esse propósito, nos ensinar a nos aproximar de Deus. E Jesus nos contou sobre isso em Lucas capítulo 18, quando ele contou uma parábola sobre 2 homens que subiram ao templo para orar. Um deles era um fariseu. Um fariseu era um religioso, uma pessoa altamente conceituada na sociedade judaica, pelo menos antes de Jesus, né? E extremamente respeitado. E a Escritura Sagrada diz que esse homem, ele se colocava em pé e ele dizia para si mesmo da seguinte forma: graças te dou porque não sou como os demais homens, injustos, nem adúlteros, nem roubadores, e nem ainda como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e
e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, nesse texto, nós percebemos algumas características do modo errado de nos aproximar de Deus. Em primeiro lugar, cheio de arrogância, né, cheio de soberba, fazendo daquela oração um verdadeiro teatro, cheio de si, cheio de autojustiça. E esse certamente é o modo errado de nos aproximar de Deus. Diante de Deus, que é totalmente santo, nunca devemos nos aproximar com esse espírito de arrogância. Jesus Cristo nos diz que é o contrário, né? E justamente ele mostra um outro homem que era um publicano. Um publicano era considerado um traidor da pátria, era uma pessoa que havia vendido a sua alma para o governo romano e era um cobrador de impostos e era odiado por toda a sociedade, tinha perdido os privilégios de cultuar, de adorar a Deus. Ele era a escória da sociedade, o lixo da sociedade judaica. E Jesus Cristo disse que esse homem ele tem uma atitude totalmente diferente. Ele nem sequer ousava levantar o rosto, levantar a cabeça, ele simplesmente batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então essa é o modo correto de nos aproximar de Deus, porque Jesus Cristo conclui essa parábola dizendo: digo-vos que este quem? O publicano, desceu para sua casa justificado, teve a sua oração atendida e não o outro. Ele teve a sua oração ouvida. E a diferença está justamente no modo em que ele se dirigiu a Deus, em profunda humildade, em profunda dependência, em profunda reverência, em profundo senso da sua falência, da sua indignidade diante de Deus. E diante do Deus Todo-Poderoso, amigo, nós nunca, em momento algum, devemos nos aproximar dele com arrogância no nosso coração, mas com humildade. Jesus Cristo disse na primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito. A palavra humilde quer dizer aquela pessoa que se esvazia de si mesmo para ser cheio de Deus, aquela pessoa que troca os seus pressupostos, o seu ponto de vista, e coloca nesse lugar aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que Deus quer, o desejo de Deus, o ponto de vista de Deus, troca o ponto de vista dele pelo ponto de vista divino. Esse é o modo correto de nos aproximar de Deus, Jesus Cristo nos diz. Então, atentem para isso, e eu quero que você perceba isso e você tome uma atitude a partir de hoje, diga: eu quero me aproximar de Deus do modo correto, né? Se aproxime de Deus como alguém que quer aprender, quer conhecer, quer ouvir a sua vontade, quer ter entendimento, quer receber dele, né? Esse é o modo correto de aproximar-se de Deus. Faça isso, comece isso hoje, né? Se aproxime de Deus como se aproximou esse publicano. Aqui não está em questão, não está em voga o fato de um ser religioso e outro não ser religioso. Aqui está em voga, está nesse texto o modo, a atitude, a postura em que ele se aproximou de Deus, né? Então que Deus abençoe você, que você, tal qual o publicano, você diga para Deus: Senhor Deus, eu preciso do Senhor, ajuda-me, dá-me entendimento, dá-me compreensão, mostra-me a tua vontade, eu quero compreender, eu quero entender o que o Senhor deseja para mim. E Deus haverá de se revelar a você através da sua palavra, dá a você o entendimento e você será ricamente abençoado. Eu oro por você e que Deus abençoe a sua vida de modo poderoso, em nome de Jesus. Amém.